Olá, eu sou a Edna Vanfel e esse é o canal Livros com Bolo. Hoje é dia de leitura e estamos lendo Crônicas de Limiar, livro 1, O Necromante, capítulo 2. Capítulo 2. As Ruínas Assombradas. Dois homens vestidos em farrapos e com aparência horrível saltaram em cima de Vanna, que gritou e imediatamente puxou a espada, batendo com ela na cabeça do primeiro. Romano puxou a espada e correu atrás do segundo. Gruf saiu correndo e gritando desvairadamente enquanto outros seres molambentos apareciam. Socorro! As armaduras estão atacando! Vampiros! Lacraias assassinas! Fujam! Vamos todos morrer! Gruf, pare de gritar e dê cobertura! Gritou Dirk, enquanto se defendia de ataques de um dos homens esfarrapados e de rosto com aparência derretida que manejava uma espada contra ele. Movida pelo pânico, Gruf obedeceu, enquanto Dirk se concentrava e murmurava palavras que cresciam e ecoavam pelo grande salão em ruínas. Ele está rezando! Vamos fugir! Gritou um dos mortos-vivos, e todos os homens em farrapos fugiram para dentro do castelo. Ei, voltem aqui, seus covardes! Gritou Vanna, sentindo-se frustrada em ter sua luta interrompida. Nossa, Dirk, isso foi legal! Me ensina! Disse Gruf. O loiro olhou para ela com o lábio repuxado e aquele olhar que a gente dá quando um amigo nosso nos faz passar vexame. As armaduras estão atacando, Gruf? A elfa ficou sem graça. É que elas pararam. O que será que eram aqueles seres? Pareciam humanos, mas tinham uma aparência horrível. Vanna não escondia a inexperiência para desconforto de Gruf, que preferiria que os rapazes ao menos pensassem que elas fossem um pouco mais duronas. Mortos-vivos, embora estes me pareçam meio estranhos, respondeu Dirk, seguindo com uma tocha para iluminar o caminho. O lugar estava em silêncio e apenas os passos deles eram ouvidos. Uma escada em espiral surgiu. Era muito estreita e só dava para passar um de cada vez. Está silencioso demais, disse Dirk. Fiquem juntos. Imediatamente, Vanna o abraçou por trás. Não tão junto, Vanna. A guerreira soltou, imaginando que pelo menos tinha valido a tentativa. E subiram, um a um, a escada de degraus irregulares. Era muito comum em Celtária que castelos tivessem alguns artifícios para evitar invasões. Aquela escada, por exemplo, era estreita justamente para evitar que muitos homens subissem de uma vez. Naturalmente, pelo mesmo motivo, apenas um homem por vez poderia defender o castelo, mas com uma vantagem que o invasor não teria: espaço para atacar com uma espada. O invasor que subia, sendo destro, como a maioria, sempre teria o problema de esbarrar na parede próxima com sua espada, enquanto quem estivesse descendo, o defensor, teria espaço para atacar. Os degraus irregulares também eram um truque antigo dos celtarianos, pois sem o governo centralizado, era comum que suas terras fossem invadidas por estrangeiros, ou, pior, vizinhos implicantes. Os degraus irregulares provocariam quedas durante uma invasão, enquanto os soldados do castelo já estariam habituados à sua estrutura incerta. Nossos amigos não tinham invadido muitos castelos ou ruínas antes desse e ainda não sabiam disso. Um corredor largo se seguiu depois da escada, escuro e sombrio, como era de se esperar. Continuaram andando, enquanto Dirk desconfiou do fato de não haver nenhuma teia de aranha em um lugar que deveria estar abandonado. Olha, uma porta! Vanna saiu correndo e meteu o pé na porta fechada antes que Romano pudesse dizer qualquer coisa. Ele achou que poderia haver uma armadilha, setas envenenadas, um alçapão para o poço mais fundo do mundo. Infelizmente não havia nada disso e Vanna e Gruf entraram correndo. Tem alguma coisa errada, comentou Dirk. Jura? Riu Romano. Quer que eu faça uma lista? Não, é sério. Este lugar deveria ter mais sinais de abandono, como teias de aranha. E aqueles mortos-vivos que eu espantei? Não deveria ter espantado. Como assim? Eu não tinha terminado a oração de banimento e um deles falou. Eles não costumam falar. Sem saber o que dizer, Romano apenas fez um gesto de ombros de quem não tinha ideia do que isso significava e entrou na sala onde as duas já estavam. Dirk o seguiu, olhando para os lados, a pulga atrás da orelha o incomodando. Algo definitivamente não estava certo. Parabéns, Vanna. Você achou uma sala vazia. Sim, era uma sala vazia, mas não era uma sala comum.
Dirk foi o último a entrar e, no entanto, o primeiro que viu a estranha forma sair da parede, formando um tronco humanoide com textura de pedras, nariz fino e um sorriso cordial. Cruz credo! Exclamou o jovem, chamando a atenção dos outros. Ih! Gritou Gruff, dando um passo para trás. Bom dia, senhores, disse a estranha forma humanoide, saída de uma parede de pedras. Vejo que estão confusos, por isso eu fico feliz em me apresentar. Sou Pedro Luiz, a parede, e fico feliz em lhes dizer que, para sua sorte, vocês estão na sala das perguntas. Aqui vocês são livres para fazerem qualquer pergunta que desejarem sobre este castelo. E imediatamente se instalou um burburinho animado com as vozes de Vana e Gruff se sobressaindo para desespero de Romano. Sala de perguntas? Você ouviu isso? Calem-se! Não podiam acreditar terem dado tanta sorte. Poderiam facilmente descobrir os segredos daquele lugar em questão de segundos. Um amontoado de perguntas choveu em cima de Pedro Luiz à parede. Onde ficam os itens mágicos? Perguntou Dirk. Onde está o mago Noassan Vombar? Perguntou Romano. Que máximo! Exclamou Gruff. Onde fica a sala do tesouro? Que materialismo, Gruff! Repreendeu Vana. Onde ficam as joias? E então eles esperaram ansiosos pelas respostas, enquanto Pedro Luiz, à parede, continuava olhando para eles com seu sorriso cortês. E então, disse a parede, sentem-se melhor? Mas você não respondeu nada, exclamou Gruff. Oh não, tolinhos, eu não sou a sala das respostas, sou a sala das perguntas, lembram? E voltando para dentro da parede, Pedro Luiz foi desaparecendo, enquanto ainda reclamava. Aventureiros, você lhes estende a mão e eles querem o braço inteiro. Francamente, não dá para ajudar pobre, viu? Pelo inusitado da situação, não podemos culpá-los por ficarem ainda vários segundos olhando para a parede, literalmente. Quando puderam voltar à realidade, viraram-se e saíram, preferindo não falar mais sobre o assunto. Caminharam por corredores escuros por horas. A única coisa que acharam foi uma moeda, que à luz do dia descobriram mais tarde ser uma simples chapinha de metal sem valor. O humor começava a se esvair, quando finalmente acharam uma coisa. Outra porta, exclamou Romano, que emoção, e trancada para dar mais trabalho. Ou eu quebro, prontificou-se animada Vana. Pode deixar, é só sair da frente. Não, espere. Romano pareceu se animar. Isso pode ser uma coisa boa. Por que trancariam uma porta se não fosse para guardar alguma coisa valiosa? Para algo ruim não sair, respondeu Dirk, de braços cruzados e cada vez mais chateado com aquele lugar sem futuro. E dessa vez, Romano fez as honras e abriu a porta com grosseria e violência. E assim que a porta se abriu no estrondo, puderam ver um ser encapuzado em posição de descanso, com as duas mãos apoiadas sobre uma espada. Atrás dele, os mortos-vivos que o enfrentaram na entrada do castelo assumiam posição defensiva, e em volta deles, centenas de moedas douradas refletiam a luz das tochas acesas em volta. Disse Gruff, parece que ambos estavam certos. Dirk imediatamente começou a fazer uma oração. Olha lá, ele está rezando de novo, disse o mesmo morto-vivo que falara lá atrás. Olha lá, apontou Dirk, o morto-vivo está falando de novo. Não era para ele falar. E nisso, um outro morto-vivo virou para o primeiro e reclamou. Pô, cara, você é muito burro, o morto-vivo não fala. Então chega de conversa, disse o homem encapuzado, fazendo um gesto enquanto recitava o encanto. Imediatamente Dirk se calou. Levou a mão à garganta sem conseguir emitir nenhum som. Devolvam a voz do meu amigo, gritou Romano, partindo para cima do encapuzado. O encapuzado partiu para cima de Romano. Os mortos-vivos atacaram Vana e Dirk, que teve que se defender com a sua massa. As espadas se cruzaram e soltaram faíscas, enquanto Gruff foi jogada por cima das moedas. Romano dera 2 golpes fortes no encapuzado, mas este se mantinha firme. O guerreiro não queria dar tempo para que seu oponente fizesse qualquer feitiço. Por isso, continuava atacando. Em sua fome de atacar, porém, acabou sendo derrubado. O encapuzado estava sobre ele, com a espada contra espada, numa medição de força. Foi quando Gruff percebeu algo pegajoso e mole nas moedas onde caíra. Moedas de Celtalat? Romano percebeu que o encapuzado hesitara. Dirk percebeu que os mortos-vivos pararam momentaneamente de atacar, parecendo confusos. Vana não percebeu nada e continuou batendo. Gruff se levantou com as mãos cheias de moeda de Celtalat, uma especiaria que apenas Celtária produzia, baseada em leite saboroso das vacas celtarianas e exóticos frutos trazidos por mercadores de terras distantes e quentes além mar. Gruff tomou a iniciativa. Muito bem, o que está havendo?
Isso não é um tesouro e vocês não são mortos-vivos. O encapuzado se afastou de Romano e mostrou o rosto. Era um homem de cabelos curtos e algumas marcas no rosto que revelava batalhas passadas. Ou era maquiagem, já não sabiam mais. Ele fez um gesto com a mão direita na direção de Dirk e este tosseu, sentindo que já podia falar normalmente. Não, não somos mortos-vivos, disse o encapuzado. Somos mortos de fome, gritou um lá de trás. Estou confusa e desorientada, disse Vanna, experimentando uma das moedas de chocolate. Alguém pode explicar isso? Somos as espadas flamejantes do Circo do Sol, disse o encapuzado com orgulho. Talvez ele esperasse alguma reação, aplausos, fogos, mas houve apenas silêncio e uma explicação maior se mostrou necessária. Somos um grupo de teatro. Estamos aqui de passagem para levar nossa arte ao mundo. Infelizmente, nossa arte nem sempre é devidamente reconhecida e, como precisamos comer, aceitamos trabalhos menores, mas remunerados, como este. Como é? Romano piscou várias vezes. Que trabalho? O patriarca nos contratou para assombrar essas ruínas, mantendo assim a fama de Limiar como a cidade que tem ruínas assombradas, continuou Vanna. Tesouros, continuou o homem. Isso faz o turismo da cidade andar. Eu não acredito. Romano jogou as mãos para cima. Perdemos nossa manhã inteira numa peça de terceira categoria para ganhar o quê? Moedinhas de Celtalate? Nós nunca fomos descobertos antes e gostaríamos de continuar assim, tornou o homem. Então, se não for pedir muito, gostaríamos que não falassem sobre isso com ninguém. Dirk, Romano e Gruff deram de ombros e se viraram para sair, desapontados com o dia perdido. Será que tem vaga nessa trupe de vocês? Perguntou Vanna. Não, mas soubemos que a cidade vizinha tem um cemitério precisando de zumbis. O céu estava azul e o sol estava alto, mostrando que ainda tinham boas horas pela frente. Estavam com seus cavalos no meio daquele silêncio constrangedor, quando um dos falsos mortos-vivos apareceu no canto mais escondido das ruínas. Ei, psiu, vocês querem mesmo ir a um castelo com perigos de verdade? Disse ele. Na verdade, nós preferiríamos ir almoçar, respondeu Gruff. Por quê? Tem algum outro castelo perigoso por aqui? Na verdade, tem. Dizem que foi a casa de um mago poderoso. Mas deu alguma coisa errada e agora o lugar está abandonado. Dizem que coisas estranhas acontecem e que o tal mago ainda anda por lá. O papo chamou a atenção dos 4 aventureiros que logo perguntaram se o artista sabia onde ficava tal castelo. Ao pedir algumas moedas pela informação, o artista se mostrou mais vivo do que morto. Conversaram entre si e acharam justo pagar por isso. E foi assim que conseguiram um segundo mapa, traçado à mão, meio amassado e sem selinho de turismo, mas com algumas manchas de sopa de cebolas. Tropéis de cavalo foram ouvidos e o artista guardou as moedas imediatamente em seus farrapos. Um novo grupo chegava em busca de aventura e estava na hora de trabalhar. 5 jovens passaram por eles com ar ansioso e espadas de baixa qualidade em punho. Vocês já entraram aí? Perguntou o rapaz de grandes olhos amendoados. Não, é muito perigoso, respondeu Romano. É melhor vocês terem cuidado. E subiram em seus cavalos, partindo na direção da floresta, enquanto Yuri, Yan e Kenzo seguiam na frente. Hipólitos seguia mais atrás e Gokumi, o mais jovem deles, falava alguma coisa sobre como seria bom se encontrassem, além de um tesouro, algumas armas mágicas. A floresta se adensava, as copas das árvores se curvando sobre eles, fazendo o dia ficar tão escuro quanto a noite. Mas estavam ansiosos demais com a nova perspectiva para perceber o clima sinistro e soturno daquele caminho. Aposto que o mago está lá, dizia Romano, imaginando-se um herói ao levar o criminoso capturado direto para os braços da lei. E se ele não estiver, aposto que ele deve ter deixado algumas coisas preciosas para trás, sonhava Gruff. De repente, ele até deixou algum artefato mágico por lá, sugeriu Dirk. Aposto que deve ter armadilhas de verdade, disse Vanna empolgada. Os companheiros a olharam em silêncio, mas ela continuou com os olhos brilhantes, imaginando como aquela tarde poderia ser emocionante. O castelo não ficava perto. Levaram cerca de 3 horas para chegar nele e tiveram dificuldades, pois não havia um caminho traçado por uso e precisavam confiar em indicações do mapa um tanto genéricas. Ele indicava um córrego, uma árvore chamada de Árvore do Enforcado, uma pedra chamada de Pedra da Bruxa, e dentre outras coisas. Cada uma dessas indicações parecia ótima para quem já conhecia o caminho, mas para eles foi preciso um esforço. Precisaram
descer dos cavalos várias vezes e olhar árvores e pedras em vários ângulos, até enxergar uma peculiaridade que justificasse o nome dado no mapa. A Pedra da Bruxa, por exemplo, em um determinado ângulo, se transformava num perfil de uma velha nariguda cujos cabelos eram ervas e trepadeiras. Conseguiram se perder uma ou duas vezes, mas encontraram finalmente o castelo, ou o que sobrou dele. Musgo e era o envolviam, e árvores de folhagem escura pareciam se retorcer sobre suas paredes e em volta de suas torres como garras protetoras. Uma das torres tinha caído, e seus restos jaziam em escombros à esquerda. O céu acima do castelo parecia cinzento, embora soubessem que o céu estava perfeitamente azul uma hora antes. As janelas em arco pareciam órbitas vazias e escuras de um homem morto, e apenas o gralhar de um corvo era ouvido ao longe. Era uma construção gigantesca, e o único motivo de não a verem de longe era por ela estar enterrada numa floresta densa. Nossa, que lugar horrível! Murmurou Vanna. Talvez com a pintura melhorasse, disse Dirk. A moça olhou com um sorriso surpreso. Eu gosto da forma que você sempre tenta ver o lado bom de tudo, Dirk. É muito inspirador. Obrigado. Ele retribuiu o sorriso. Eu fico feliz em inspirar o seu dia. Tá, vamos deixar o namoro para depois e resolver isso primeiro, ok? Disse Gruff descendo do seu cavalo e não se importando em cortar o clima. Eles caminharam até a entrada e dessa vez ninguém deixou que Vanna metesse o pé na porta. Dessa vez seriam cuidadosos. Não era mais um truque para incentivar o turismo. Aquilo era para valer. Apesar da porta de madeira, rangeu como se estivesse doente há anos e a luz fria banhou o piso de mármore da entrada. Um vento gelado soprou as folhas secas que dançaram e rodopiaram como pequenas mariposas acastanhadas. Pilares se erguiam até sumir de vista, e uma escadaria ampla ia para os andares superiores, enquanto a escuridão cobria as entradas mais afastadas. Nas paredes, quadros enormes mostravam a destruição poética em várias formas. Uma floresta em chamas coloriu o céu no primeiro. No segundo, ondas gigantescas destruíam o navio. No terceiro, ventos erguiam telhados e pessoas numa cidade em pânico. No quarto, um castelo ruía, rachado ao meio por um terremoto. Esse cara era meio fatalista, né? Comentou Vanna. Aposto que sofreu bullying na escola, respondeu Gruff. Tenham cuidado, sussurrou Dirk de prontidão. Magos podem ser muito traiçoeiros. Caminharam com cuidado pelos corredores e tentaram não tocar em nada, evitando disparar qualquer tipo de armadilha. O lugar estava deserto. Não havia nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. As marcas de alguma batalha selvagem eram suas únicas companhias, além das imagens do que pode ter acontecido que flutuavam ao redor dos móveis destruídos. Acharam uma porta ainda trancada, o que, segundo a teoria de Romano, era um bom sinal, e segundo a teoria de Dirk, era um mau sinal. Sem muita sutileza, o guerreiro arrombou a porta, jogando-se com o ombro contra ela. Na terceira tentativa, conseguiram entrar. Para sua surpresa, a única coisa dentro da sala era um enorme espelho. Mas não era um espelho qualquer, era um senhor espelho. Sua moldura era entalhada em bronze, em forma de diversos rostos alongados e de orelhas pontudas. Poderiam ser elfos, mas seus olhos e sobrancelhas os diferenciavam. Talvez fossem outra coisa qualquer, como fadas ou silfos. Nossa, que espelho perfeito! Exclamou Gruff. Até a Vanna é magra nele. De fato, o espelho não possuía um mínimo defeito. Refletia tudo claramente, sem sombras, sem receios, sem meias-verdades ou meias-mentiras. Não é estranho esse espelho estar limpo, brilhante e inteiro, quando todo o resto por aqui está destruído, empoeirado e cheio de teias? Perguntou Dirk. Vai ver não encontrar essa sala, explicou Romano. Qual é, Romano? Nós encontramos essa sala. Qualquer idiota encontraria. Foi quando uma voz pesada ecoou pela sala. Tesouros ou aventuras? Algumas pessoas possuem o dom para agir rápido, embora nem sempre na direção certa. Quando todos abriram as bocas para responder tesouros, Vanna já tinha gritado aventura a plenos pulmões. A porta se fechou de súbito, trancando-os com o espelho. Todos olharam para a jovem guerreira. Achei que era um jogo. Ganhamos? Perguntou ela. Bom, gente, vejam pelo lado bom, disse Gruff.
Só ficamos presos com o espelho. Já ouvi histórias bem piores. O que de ruim pode acontecer com um simples espelho? Nesse momento, Gruff notou que seu reflexo estava sorrindo. Aproximou-se com uma careta de surpresa. Imediatamente, levou um soco no olho de seu próprio reflexo. Todos os reflexos saíram do espelho e encararam seus oponentes. Eram idênticos, mas seus olhos eram negros e vazios, como as janelas daquele castelo vistas de fora. Como se a escuridão de dentro dele reinasse ali, imperiosa e eterna. Sabe, muita gente passa anos fazendo terapia para chegar nesse ponto de encontro consigo mesmo, disse Dirk filosófico para os companheiros. São nossos reflexos, deduziu Romano. Talvez não façam nada se não fizermos nada também. Podemos tentar isso, concordou Gruff. E todos ficaram parados, olhando para si mesmos por 3 minutos, quando então Vanna perdeu a paciência e socou seu próprio reflexo. Todos os reflexos reagiram e começaram a atacar, fazendo com que eles se defendessem imediatamente. Confesse, mocinha, gritou Romano ao lado dela, usando a espada para não ser atingido pelo seu duplo. Você está sendo paga para nos destruir. Ela estava me encarando, respondeu a morena, tentando acertar a si mesmo. Durante aqueles primeiros momentos, aquela sala ficou muito confusa. O problema de brigar consigo mesmo é que você já sabe o que você vai fazer. Os duplos sabiam perfeitamente os movimentos de seus oponentes e sempre reagiam de forma rápida e eficaz. Vanna conseguiu empurrar seu duplo e ficou de costas com Dirk. Sabe por que eles são tão ágeis? Perguntou a morena. Por quê? Perguntou Dirk, esperando uma solução milagrosa. Porque eles têm um ótimo reflexo. E Vanna saiu rindo para atacar o próprio reflexo que já se levantava. Cada um deles começou a apanhar de seus duplos. Nenhum deles conseguia bater no próprio reflexo. Foi quando Romano teve uma ideia. Esperem, não conseguimos atacar porque eles já nos conhecem. E se atacarmos o reflexo do outro? Excelente ideia, disse Vanna, que imediatamente virou-se e deu uma espadada no reflexo de Romano. O grito foi ouvido e 2 romanos foram ao chão. Não ataquem, gritou Dirk. O que acontece a eles reflete-se em nós. Na verdade, não era bem isso. Se o dono do reflexo causasse o ferimento, apenas seu duplo sofreria. Além de não saberem disso, ainda tinham consciência da dificuldade que já tinham experimentado em acertar seres que pareciam antecipar seus movimentos. E Gruff começou a correr de si mesma pela sala, já que não queria mais apanhar e não podia mais bater. O que fazemos agora? O que fazemos? Gritou ela, usando toda a sua agilidade para saltar e fugir do seu reflexo, igualmente ágil e veloz. Vamos quebrar o espelho, gritou Vanna. Dirk tinha a melhor arma para isso e pediu cobertura de Romano, que já se levantava, e de Vanna, para chegar até o espelho do outro lado da sala. Ergueu a massa e mandou-a com tudo em cima do cristal. Mesmo com toda a sua força, apenas um pequeno pedaço do espelho rachou. Os duplos gritaram de dor e se curvaram enquanto seus corpos rachavam. Dirk ergueu a massa para uma nova tentativa quando sentiu uma dor aguda se espalhar pelo corpo. Caiu de joelhos no mesmo momento em que seus amigos também se curvaram de dor, sentindo sua pele se partir. E agora? Disse ofegante a elfa. Os duplos se ergueram e estavam muito, muito zangados. Partiram na direção deles. Podemos tentar sair, disse Romano. E se virarmos o espelho? Dirk teve uma epifania. Eles correram para tentar alcançar o espelho, mas os reflexos sabiam o que pretendiam e faziam tudo para impedi-los. Foi quando Vanna teve uma ideia e jogou a própria capa sobre o espelho. Como a capa era menor, ela só pôde cobrir a parte de cima. O efeito foi perturbador, mas muito eficiente. Os duplos raivosos foram reduzidos a apenas correndo atarantadas pela sala. Sem armas para atacar, elas começaram a chutar seus oponentes, embora não soubessem exatamente onde eles estavam. Gruff aproveitou para dar uma rasteira nas pernas de Vanna. A verdadeira Vanna caiu sentada no chão. Ai, Gruff! Desculpe, eu não resisti. Os 2 rapazes então conseguiram virar o espelho com cuidado para a parede e todas as pernas finalmente desapareceram. Logo depois, a porta por onde tinham entrado abriu-se novamente. Vanna deu um salto e puxou sua capa de volta. Sabe aquela história de que o caminho para a verdade começa com o encontro consigo mesmo? Perguntou Dirk. Não, respondeu Romano. Bom, parece que nosso encontro com nossos Zeus pode nos levar a algum outro lugar. E apontou para uma porta antes oculta, atrás do espelho, e que agora se mostrava uma opção inesperada. Eles se entreolharam. Aquilo estava ficando interessante. Esse foi o capítulo 2 de Crônicas de Limiar, volume 1. Até a próxima!